Olá, estamos mais uma vez aqui e dessa vez não é para uma videoaula, mas é para abordar um tema e fazer um breve comentário a respeito de um dos assuntos que abordamos na nossa videoaula, que foi a morte de Cristo. E para atender o pedido da nossa querida Neirivan, que fez o seguinte pedido: fale um pouco sobre Cristo dizer: Pai, por que me desamparaste? Essa frase que Jesus proclamou ali na cruz, ela pediu para fazermos um breve comentário a respeito disso que Jesus havia falado. E nós nos perguntamos, será que tem alguma base bíblica para explicar por que Jesus falou essas palavras? Se ele sabia o que ia acontecer, se ele conhecia o plano da salvação, se ele, sendo Deus onisciente, conhecia tudo, sabia o que ia acontecer com ele, por que ele enunciou essas palavras? Para nós começarmos a entender isso, nós vamos começar lendo esse texto que está lá em Mateus capítulo 27, vamos começar do 45 para poder nós pegar o contexto. O 45 diz: ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Bem, vamos só relembrar que a penúltima praga que assolou o Egito antes do Cordeiro Pascal ser morto, ou seja, o cordeiro que era morto para a comemoração da Páscoa, a penúltima praga que veio sobre o Egito foram 3 dias de trevas. E agora que o nosso Cordeiro Pascal vai ser imolado na cruz, também houve 3 horas de trevas sobre a terra. A escuridão, ela simboliza o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. E naquele momento, a ira de Deus estava caindo sobre Jesus. Essa ira veio sobre Jesus para que ele, no nosso lugar, ele como nosso substituto, porque aquele lugar era nosso, ele como nosso substituto vinha sofrer o lamento, a aflição, a agonia, o desespero mais terrível ali naquela cruz. Agora vamos ler o versículo de número 46, que diz: às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Para a gente tentar entender, para a gente tentar pelo menos tentar visualizar essa cena e para tentar compreender melhor, vamos abrir nossa Bíblia lá em Isaías 53, começando do versículo 3, que vai dizer o seguinte: ele foi rejeitado e desprezado por todos. 53, versículo 3. Lembrando que Jesus já havia sido desprezado e rejeitado e abandonado pelos seus discípulos, mesmo os discípulos que juraram fidelidade em qualquer momento, mesmo assim eles o haviam abandonado. Jesus já havia sido abandonado pelo povo, ele já tinha sido abandonado e desamparado pelos líderes religiosos, já havia sido abandonado e desamparado até pelos ladrões que estavam ali ao lado dele na cruz, e agora ele se sente desamparado, se sente abandonado pelo Pai. O versículo 4 diz o seguinte: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Aqui nós vemos que Cristo, ele não estava só experimentando a dor física, não era só a dor terrível de ser crucificado. Lembrando que a crucificação era algo degradante, era algo terrível, que os romanos inclusive tinham tomado por empréstimo dos fenícios, os fenícios que tinham esse costume, e os romanos haviam adquirido este costume deles, e eles só empregavam isso contra escravos, contra estrangeiros e os criminosos da pior espécie. Somente essas pessoas eram punidas com a crucificação, para nós vermos quão terrível era, quão cruel, quão horrível era a morte de cruz. Ou seja, além da dor física horrível que Jesus sofreu até chegar na cruz, e também ao chegar na cruz, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que era para vir sobre nós estava naquele momento indo sobre ele. O castigo de toda a humanidade estava sobre Jesus naquele momento. E o que o pecado faz? Essa resposta nós vamos encontrar em Isaías 59:12, que diz o seguinte: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus.
São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O pecado, ele separa o pecador de Deus. E quando Cristo foi castigado, quando Cristo foi moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões, ele sente uma eterna separação do Pai. Porque naquele momento Deus lança sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados estão sobre ele. E Deus lança ali sobre ele a sua ira justa. Ira essa que era para cair sobre nós. E ele clamou ao Pai naquele momento porque ele recebeu toda a culpa da humanidade e a consequência do pecado, que é a morte eterna, porque como diz lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus naquele momento ele se fez pecado por nós, o nosso Senhor, que era santo, que era puro, que era imaculado, que até durante toda a sua vida que ele viveu na terra, ele obedeceu todas as leis e não cometeu transgressões. Ele que era puro, naquele momento ele se fez pecado por nós, recebe todos os pecados da humanidade sobre ele. E aqui, voltando a Isaías 53, versículo 7 diz: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. Então o nosso Jesus, ele sofreu calado, ele aguentou. Lá na cruz foi lançado sobre ele todos os pecados, todas as iniquidades da humanidade. Foi lançado sobre Jesus na cruz. O que ele temia no Getsêmani, ele passou quando chegou até a cruz. E ele suportou, ele aguentou como uma ovelha muda. Ele se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados. E Mateus vai registrar que por volta da hora nona, Jesus clamou em alta voz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E quando Jesus pronuncia essas palavras, ele está pronunciando o Salmo Messiânico, sim, o Salmo Messiânico, que é o Salmo 22, capítulo 1, que diz o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Então, esse salmo que foi escrito por Davi, conhecido como Salmo Messiânico, aí você vai ler aí em casa também o 22, versículos 6 ao 8 e do 11 ao 19, que também vai falar a respeito dessa profecia do Salmo. E Jesus, nesse momento, ele está se identificando como um servo sofredor, porque é assim que o Salmo está falando, de um servo sofredor. E Jesus se identifica com este servo nesse momento e ele faz cumprir essa profecia do Salmo 22. E essa declaração expressava a profunda angústia que Jesus sentia naquele momento e o sentimento de abandono que ele estava sentindo. E foi exatamente o que aconteceu. O Pai abandonou o Filho para que ele pudesse sofrer e morrer como pecador em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a experiência de adoção, de sermos recebidos por Deus. Então Deus abandona Jesus na cruz para que nós pudéssemos ser recebidos por Ele. Mas é claro que uma vez que Jesus morre, ele é sepultado, ao terceiro dia ele ressurge, ele ressuscita, está ao lado à direita de Deus, esperando o grande dia que ele virá para nos buscar. E assim ficamos por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima. Tchau!